Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro, vou trazer para vocês a resolução das atividades da semana 1, PET 5. O tema, os sofistas. Vamos comigo? Pessoal, como nós vimos, os sofistas, como vocês estão vendo aí na tela, né? Os sofistas, talvez vocês estejam se perguntando, os sofistas, o que isso tem a ver? No texto de vocês, muito interessante, os sofistas vai tratar de uma parte interessante da história da filosofia, né? Filosofar é uma coisa que nós fazemos o tempo inteiro. E entender um pouco da história da filosofia é importante, muito importante e necessário. Quem foram os sofistas? Bom, os sofistas é como nós denominamos o conjunto de pensadores contemporâneos a Sócrates e Platão. Então, é lá atrás, lá na Grécia Antiga, no século V a.C., que vai se desenvolver esse período. Lá em Atenas, na região dos gregos. Então, os sofistas eram contemporâneos, vieram na mesma época de Sócrates e Platão. Os sofistas são figuras bastante controversas por alguns motivos. O principal desses motivos é que os sofistas foram alvos de muitas críticas, principalmente de Sócrates, que foram relatados pelo Platão, né? Então nós vemos muitas coisas negativas a respeito dos sofistas. Os sofistas seriam indivíduos que ensinavam algumas habilidades, entre elas a capacidade de se falar em público, a capacidade de se convencer um outro indivíduo de sua ideia, de sua habilidade. E isso para Sócrates era um absurdo. Sócrates, um indivíduo mais dogmático, um indivíduo que acreditava que a verdade era alcançada, Sócrates aparentemente se incomodou com aquele relativismo, com a visão um pouco mais abrangente a respeito da realidade que os sofistas tinham, né? O homem é a medida de todas as coisas, de acordo aí com o material de vocês, interpreta isso como uma exaltação do ser humano, como alguém capaz de obter conhecimento. Para outras interpretações, o homem é a medida de todas as coisas, dá a entender que cada pessoa possui a capacidade de constituir uma verdade. O homem é a medida, o homem é aquilo que, de tudo que está em volta. E considerando que os sofistas ensinavam a arte da argumentação, certamente tinha muita gente ali que usavam essa capacidade de convencer o outro para deixar passar algumas ideias, algumas leis meio equivocadas, ou se safar de algum crime que tinha cometido. Então, as ferramentas ensinadas pelos sofistas eram alvo de críticas, de questionamentos de Platão e Sócrates. E por isso, os sofistas foram alvos de preconceitos devido a isso. E não somente por isso, os sofistas também tinham o costume de vender o seu conhecimento, eles cobravam pelas aulas. Enquanto Sócrates, por exemplo, dava aulas em público a todos, para todos ouvirem, os sofistas iam de cidades em cidades, de polis em polis, oferecendo serviços. Por conta desse fato, Sócrates, né, teriam chamado os sofistas de prostitutos do saber, que se vendiam o seu conhecimento, a sua sabedoria para quem conseguia pagar mais, que normalmente significava que, além de já ter sua vantagem econômica, com o conhecimento dos sofistas, poderiam usar as suas habilidades de convencimento e poder conseguir aquilo que quisesse. Enfim, o texto de vocês trata, porém, aí de sofistas e críticas e cargas de questionamentos.
os sofistas teriam sido importantíssimos dentro da Grécia. Distribuíam os seus conhecimentos, ainda que a troco de dinheiro, a troco de posses. Os sofistas tiveram uma atuação fundamental, segundo novas interpretações, para que a filosofia se desenvolvesse. Enfim, a argumentação para a própria democracia atingisse rumos diferentes daquilo que estavam sendo atingidos sem os sofistas. E no embate deles teriam sido positivos. Mas ainda assim, são indivíduos controversos para muitas visões filosóficas. Vamos lá para as questões? Vamos para as atividades? Vamos lá. Na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas, no século V, desenvolveu-se uma corrente de pensadores conhecida como sofistas. Tidos como sábios, eram pagos para ensinar os jovens, principalmente a arte da argumentação. Abaixo, considere as informações sobre a importância que essa arte tinha em seu pensamento. Então, pensando um pouco nessa arte da argumentação, 1. Os sofistas não acreditavam na verdade absoluta. Para eles, o importante era conseguir convencer os outros de suas ideias. Bom, essa número 1 reproduz um tanto dessa visão mais preconceituosa a respeito dos sofistas. Mas, como foi falado anteriormente, tem verdade nisso. Então essa é verdade, por enquanto. 2. Os sofistas acreditavam que uma boa argumentação era a única maneira de se chegar ao conhecimento da verdade absoluta. Opa, peraí. Se a 1 está certa, a 2 está errada. Se a 1 está certa, a 2 não pode estar certa. Por quê? A 1 diz que os sofistas não acreditavam na verdade absoluta. E a número 2 diz que eles acreditavam. Então, essa número 2 está fora. 3. Os sofistas acreditavam que, através dos argumentos, era possível se chegar à melhor solução em cada caso. Então, essa 3 tem uma visão... Sim, os sofistas, enquanto personagens que ensinavam a arte da argumentação, essa número 3 estaria errada. Por quê? Por toda a questão da melhor solução em cada caso. Quando fala melhor solução em cada caso, não estaria de acordo. Porque o que seria a melhor solução? A melhor solução para cada caso é a justiça dentro de um crime. A melhor solução para cada caso seria a aprovação da lei, que vai fazer um bem. Se a questão é para o lado preconceituoso, para o lado tradicional, platônico de ver os sofistas, seria então que os sofistas não estariam interessados na melhor solução. Eles estavam ensinando a arte da argumentação para que o indivíduo que os contratou conseguisse chegar à sua solução. Se é melhor ou não melhor, não interessavam para eles. Interessava chegar à solução que o indivíduo que estivesse pagando chegava. Então, essa estaria errada. Então, a alternativa correta seria a letra B. Apenas a 1 é verdadeira. Vamos para o número 2. O homem é a medida de todas as coisas. Vimos em sala que um dos principais sofistas que viveu em Atenas foi Protágoras, de Abdera, a quem se atribui a afirmação acima. Sobre a sua correta interpretação, considere. Protágoras é considerado o pai dos sofistas? O primeiro sofista que existiu. Então, ele é considerado o pai dos sofistas, uma vez que seus discípulos seguiam a sua frase citada acima. Então, sendo ele o sofista original, os outros foram seguidores de sua frase. Então, essa estaria
correta. Número 2. Protágoras quis dizer que a verdade só é verdade na medida em que alguém a considera como tal. Então, essa é a interpretação anterior. O homem é a medida de todas as coisas, no sentido de que o ser humano define a verdade como a forma como ele considera a verdade. Então, essa está certa. Número 3. Podemos dizer que Protágoras não acredita na verdade absoluta, pois para ele as coisas são verdadeiras para o indivíduo. Ele interpreta como tal, e não de maneira coletiva por todos. Então, a 3 complementa a 2. Portanto, todas são verdadeiras. Letra A. Correta. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui de vermelho para vocês. Apenas uma é verdadeira. Pinto de vermelho como resposta. E aqui na número 2, eu pinto aqui a letra A de vermelha como sendo a resposta correta. Certo? Então, atividade número 1, letra B. E atividade número 2, letra A. Essa é a resolução da semana 1 do PET 5. Tchau, tchau. E até a nossa próxima.